The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Certo, então vamos passar para a geração dos perfis de tempo de CP. Vamos usar o mesmo conjunto de dados de 2.000 compostos que usamos anteriormente. Então vou carregá-lo agora. E também vamos calcular as propriedades físico-químicas desses compostos. Agora, isso não é algo absolutamente necessário, mas é útil em termos das capacidades de análise adicional que isso vai te proporcionar posteriormente. No entanto, o HTTPK pode executar e realizar esses cálculos em segundo plano como parte da própria simulação do HTTPK. Portanto, a forma mais eficiente de acessar a funcionalidade de perfil de tempo CPE é através do menu Ferramentas, depois em Simulação PK e, em seguida, na curva de tempo CP, aqui, ou seja, como este ícone na barra de ícones. Observe que essas opções estão acinzentadas no momento. É porque não tenho nenhum composto selecionado. Portanto, você precisa ter pelo menos um ou mais compostos selecionados para que esse cálculo seja acionado. Vamos supor que selecionamos os compostos 4, 5 e 6 e vamos até o ícone de perfil de tempo CP. E como já vimos antes, temos a escolha entre duas fisiologias, humano e rato. Você não pode rodar ambas as simulações simultaneamente, é uma ou outra. Então você pode rodar uma e depois a outra em seguida. Então, em termos de forma de dosagem, você tem comprimido de liberação imediata ou bolos quarto. Da mesma forma, você não pode rodar essas opções simultaneamente. Agora, em termos de doses, você pode rodar múltiplas doses simultaneamente. Então, se você quisesse gerar perfis de tempo CP para, por exemplo, doses de 1 e 100 miligramas, poderia fazer isso muito facilmente digitando um ponto e vírgula 100 e rodar a simulação. É um processo muito simples de fazer. Nós vamos apenas fazer isso com a dose padrão de 10 miligramas. E simplesmente clique no botão de executar, e o software irá gerar o seu perfil de tempo CP. Então, este é o nosso perfil de tempo CP. Agora, repare que temos nossos três compostos em três cores diferentes, identificados pelos IDs dos compostos. E agora, se você clicar em cada um deles, verá os parâmetros pK aparecerem nesta janela destacada aqui. E claro, eles são diferentes para cada composto. Então, se você selecionar a curva vermelha, o composto vermelho, então você terá este contorno em vermelho, o mesmo para o terceiro composto em verde, etc. Então, novamente, é muito fácil acessar os parâmetros pK dessa forma. Então, digamos que queremos passar para um composto diferente agora, por exemplo, queremos gerar uma curva de tempo CP para o composto 3. Iríamos seguir o mesmo processo, clicar no ícone da curva de tempo CP. Agora, em vez de usar um único intervalo de dose, digamos que queremos ter 5 intervalos de dose para este composto. Claro, podemos executar isso de forma muito simples e gerar essa curva de tempo CP. Agora, temos acesso a uma funcionalidade interessante em termos de simular qual seria o efeito de certas propriedades físico-químicas na nossa curva de tempo CP. E para isso podemos voltar ao nosso painel de configuração da curva de tempo CP e modificar
certos parâmetros. E é realmente muito prático sobrepor curvas futuras a esta. Então vamos selecionar a curva anterior que acabamos de obter e em seguida sobrepor nossas curvas futuras a ela. Portanto, vamos acessar o painel avançado aqui e, como mencionei antes, a simulação HTPK utiliza um certo número de propriedades físico-químicas que estão sendo calculadas nos bastidores. E esses são os modelos que são usados nesse processo. Agora você pode realmente ver e importar nesses painéis quais são os valores correspondentes para solubilidade, permeabilidade, etc. E você pode fazer isso de forma muito simples, pressionando este botão aqui, esta seta apontando para a direita. E é por isso que calculamos aquelas propriedades físico-químicas com antecedência, pois isso nos dá a capacidade de importar esses parâmetros para este painel. E agora podemos estar interessados em investigar a situação em que, por exemplo, a solubilidade não é tão alta quanto a prevista pelo modelo. Então, neste momento, nosso modelo de solubilidade S plus SW, solubilidade em água pura, está prevendo uma solubilidade de 1,9 miligramas por mililitro. E podemos ser tentados a perguntar, bem, qual seria o efeito na curva de concentração plasmática ao longo do tempo se a solubilidade fosse menor do que isso? Por exemplo, e se fosse apenas meio miligrama por mililitro? Como isso afetaria nossa curva de concentração plasmática ao longo do tempo? E isso é muito fácil de fazer. Basta apertar o botão de executar novamente e ele irá realizar a simulação com o parâmetro ajustado. Então você vê isso. O modelo está prevendo que provavelmente não haveria um efeito muito significativo, se é que haveria algum, na nossa curva de concentração plasmática ao longo do tempo. E essa pode ser uma situação que já vimos antes. Por exemplo, se esse composto for limitado por permeabilidade, então provavelmente a diferença de solubilidade não teria um efeito muito significativo na farmacocinética desse composto. E claro, essa é uma hipótese que podemos testar. Se voltarmos ao nosso painel da curva de concentração plasmática ao longo do tempo aqui, ainda vamos sobrepor nessa curva. Volte para o nosso painel avançado. Agora vamos restaurar a solubilidade que veio do nosso modelo, né? Muito simplesmente trazendo-a de volta. E agora vamos investigar, por exemplo, o efeito da permeabilidade. Então, nosso modelo de permeabilidade está prevendo um valor de 2,2. Podemos investigar como seria se fosse apenas, digamos, 1,2, por exemplo. Como isso afetaria a curva de concentração plasmática ao longo do tempo? Novamente, é apenas um cenário muito simples de investigar. Vamos rodar a simulação novamente. E vemos que atingimos valores de Cmax em nossos perfis de concentração plasmática ao longo do tempo que são um pouco menores do que os que alcançamos sob a suposição anterior. Isso te dá uma ideia de como você pode investigar o efeito de certos parâmetros na curva de concentração plasmática ao longo do tempo. E você pode também, é claro, não necessariamente usar valores simulados. Eles também podem ser valores experimentais. Então, se você tiver dados experimentais para qualquer um desses parâmetros, pode inseri-los e obter uma simulação mais refinada do que se você fosse executar, digamos, tudo em sílico, por exemplo. Enfim, espero que isso tenha sido útil. E agora vamos passar para o próximo, parte sobre cálculos de dose. Ok, então vamos chegar a um dos nossos últimos tópicos aqui, que é o cálculo de doses. E você pode acessar essa opção em Ferramentas, Simulação PK, Estimativa de Dose, ou através deste ícone em forma de pílula aqui em cima. Então, se você clicar aqui,
pode acionar este cálculo importante tanto para um conjunto específico de moléculas selecionadas, quanto para todo o conjunto completo de moléculas presentes na sua planilha de dados. E assim como vimos antes, você tem apenas a opção de fisiologia humana ou de rato, uma ou outra, e também a escolha da forma de dosagem, seja liberação imediata, comprimido ou bolos intravenoso. Então, e o que o software vai fazer é o seguinte: para cada molécula, ele vai calcular a dose que se projeta ser necessária para atingir uma determinada concentração plasmática alvo em estado de equilíbrio. Então, por exemplo, se quisermos atingir uma concentração plasmática alvo de 0,1 micromolar para todos os compostos desta lista, selecionaríamos micromolar aqui e então inseriríamos 0,1 micromolar. Agora, uma das coisas que pode acontecer é que você não necessariamente queira buscar a mesma concentração alvo para todos os compostos desta tabela. Por exemplo, se você tivesse um valor de IC50 e quisesse calcular a dose estimada para que a concentração projetada nunca ficasse abaixo desse IC50, o que você faria seria aqui, ao invés de inserir um valor fixo, você apontaria a concentração alvo para uma coluna contendo seu IC50. E então, ao invés de otimizar em relação ao C médio, você otimizaria, por exemplo, em relação ao C min, certo? Então, nesse caso, você sempre estaria acima do C min. Mas então você tem uma escolha de funções-alvo aqui a ser otimizada, C médio sendo a área sob a curva dividida pelo intervalo de tempo, C min e C max. Então você tem três valores possíveis para otimizar. Assim, a situação mais comum vai ser o C médio. Vamos voltar à nossa primeira hipótese aqui, que é que gostaríamos de projetar uma estimativa de dose, a dose projetada para atingir uma concentração plasmática alvo de 0,1 micromolar em estado de equilíbrio. Então, nós colocaríamos 0,1 aqui. Agora, o software precisa de um palpite inicial de dosagem como ponto de partida para realizar a otimização e você pode deixar 10 miligramas como o palpite inicial de dosagem aqui, e então basicamente executar esse cálculo, e temos 10.000 compostos aqui. Então perceba que está realizando uma otimização para cada molécula. Isso é o número de intervalos de dose necessários para atingir o estado de equilíbrio geralmente será diferente para cada molécula. Portanto, isso precisa ser determinado como parte do trabalho de otimização que está sendo feito. E então precisa realizar o cálculo reverso da dose, começando com o palpite inicial de 10 miligramas. E depois otimizar isso para atingir, você sabe, a concentração alvo aqui de 0,1 micromolar em estado de equilíbrio. Então realmente está fazendo muito trabalho aqui. Esse processo, na verdade, é multithread. Então está rodando neste computador em particular, que é apenas um laptop comum, está rodando em 7 threads. E assim, ele está nos fornecendo alguns parâmetros interessantes. Então, o principal que vai nos interessar é este aqui. Optidose, underline 1 para humano, certo? E traço 0,1 porque é 0,1 micromolar. Isso é a dose ideal para o estudo em questão, garantindo a precisão dos resultados. E essa é a dose projetada que é necessária para atingir a concentração especificada em estado de equilíbrio, que, novamente, neste caso é 0,1 micromolar. Outro parâmetro de grande interesse seria o sublinhado T1-half ou T-half-SS, Zumbir. Essa é a meia-vida estimada em horas no estado estacionário na espécie selecionada para esse nível de dose otimizado.
E depois há a questão da quantidade de doses. SS sublinhado com qual é o número de doses necessárias para atingir o estado de equilíbrio nessa dose otimizada. Portanto, isso vai variar para cada composto. Neste primeiro composto são 3, neste aqui são 4 e neste são 21. Isso realmente depende dos parâmetros de pK para essa molécula. Então, espero que isso tenha nos dado uma boa noção de como você pode realizar esses cálculos dentro do módulo de simulação HDPK. Certo, então nosso último tópico do dia são as configurações avançadas e os arquivos de parâmetros do software. Então, nós disponibilizamos várias opções através da interface do usuário, mas existem certas opções avançadas que só podem ser acessadas por meio de arquivos. Bem, o motivo é que, se realmente expuséssemos todos os possíveis parâmetros, a interface do usuário ficaria bastante complicada. Então, precisamos estabelecer um limite em algum lugar. E, novamente, há muitas coisas que você pode ajustar na interface. Então, no próximo nível, você pode acessar os arquivos se quiser chegar a um nível mais detalhado. Então, por exemplo, temos este arquivo aqui, acat.inp. Este arquivo contém os parâmetros fisiológicos que são usados para rodar o modelo ACAT, que é o modelo avançado compartimental e de trânsito da Simulations Plus. Essa é a mesma abordagem utilizada no software GastroPlus. Então, na verdade, existem dois arquivos de sistema. Existe um acate.inp, que é o do humano. Esse é o arquivo para a configuração humana e também existe um acate.inp, que, como o nome sugere, contém os parâmetros para a espécie de rato. E esses são arquivos de texto simples que você pode facilmente abrir e, se desejar, modificar para acessar esses importantes parâmetros do sistema. Assim, o arquivo descreve quais são os diferentes parâmetros e também oferece a opção de modificá-los caso deseje. Ok. Além disso, existem outros dois arquivos que contêm vários outros arquivos. Existe um arquivo simria.ia e um arquivo simria.ia. Esses são os parâmetros de formulação. Portanto, esses dados incluem dose, volume, tamanho das partículas, etc. Observe que os arquivos quase sempre vêm em pares. Este é o primeiro Nilsimia, que é o arquivo para a fisiologia humana. E este RIA é o arquivo para a fisiologia do rato. Então, novamente, há muitas coisas diferentes que você pode fazer e personalizar modificando esses arquivos específicos. Mais uma vez, aqui é fornecida uma descrição para cada um dos parâmetros envolvidos na simulação, os parâmetros de formulação. E depois, mais adiante no arquivo, você tem a possibilidade de modificar esses parâmetros, se assim desejar. Uma palavra rápida de cautela. Se você for modificar esses arquivos para um propósito específico, recomendamos fortemente que faça isso no seu diretório local ou pelo menos salve uma cópia do arquivo original para que possa voltar a ele se necessário. Espero que isso tenha sido útil. Vou encerrar por aqui e agradecer pela sua atenção.